Meta é isso que você acha que você precisa pra você realizar o que você quer na vida. É ter meta. Gente, qualquer um tem meta. Minha cachorra Jurema tem meta. O último vídeo da série Como se tornar aquela pessoa, em que eu falo sobre como que você consegue se realizar na vida e se tornar aquela pessoa bem realizada. O primeiro vídeo a gente falou sobre as rotinas matinais, o segundo a gente falou sobre autodisciplina, e aqui nesse vídeo, usando a mesma abordagem, convidando você para pensar fora da caixinha. Vamos dar uma olhada nesse tema que é tão falado e que para tantas pessoas ainda é tão difícil de colocar em prática, que são as metas. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que se você ouvir um barulho esquisito, é uma família de corvos que tá morando aqui numa árvore aqui do lado da minha janela, tá? Não tem nada que eu possa fazer, enfim. Então, quando eu tava fazendo a pesquisa para poder escrever o artigo que ia se tornar esse vídeo aqui, eu percebi que tem muitos conselhos, tem muitas ideias que elas meio que se repetem e que fazem muito sentido. Só que tem muitas ideias que eu acho que não são muito abordadas e que eu acho que podem contribuir muito para você conseguir estabelecer e cumprir as suas metas. E que vão muito além daquele famoso acrônimo SMART, que é sempre mencionado, que parece que as pessoas ficam fixadas nele. Só que, gente, como eu sempre falo aqui, cada pessoa é uma pessoa e a abordagem que vai servir para mim, às vezes não vai servir para você. E às vezes o que vai servir para você não vai servir para o coleguinha ao lado. Por isso que é sempre importante a gente estar aberto a novas perspectivas, a ver de outras maneiras aquela mesma coisa. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui com algumas dessas ideias que não são tão mencionadas, mas que podem fazer você pensar melhor e talvez elas possam ser aquilo que estava faltando para que você consiga dar aquele clique, aquele start para você conseguir estabelecer melhor as suas metas e cumpri-las. Então, se você tem tentado seguir os conselhos mais populares, como o acrônimo SMART mesmo, e você não tem conseguido, você sente que tem alguma coisa aí que tá faltando, esse vídeo é para você. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô excluindo esses conselhos mais falados, como o acrônimo SMART. Todos esses conselhos aí, bom, pelo menos a maioria deles, eles são muito bons. A intenção aqui é fazer você enxergar além do mais popular, além do que é mais visto, e talvez encontrar algo que ajude mais você. Então, uma dessas ideias com as quais eu me deparei durante essa pesquisa e que eu acho que pode te ajudar muito é a ideia de que mais do que uma meta, você precisa de um tema. Tema é como exatamente você quer levar a sua vida. Quem exatamente você quer ser? Você quer ser uma pessoa positiva? Você quer viver a sua vida sendo uma pessoa compreensiva? Você quer ser grato? Você estabelecer um tema para sua vida e para você, ou seja, baseado naquilo que está sob seu controle, que é, por exemplo, o seu comportamento. Então, o que acontece aqui? Se você não está feliz onde você está na sua vida, é muito tentador você achar que talvez seja porque você não estabeleceu as metas corretamente. Ou você estabeleceu as metas erradas. Você estabeleceu metas muito grandes ou muito pequenas. Ou talvez elas não tenham sido específicas o suficiente. Ou, eu acho que essa é a mais popular, talvez você tenha compartilhado com as outras pessoas muito cedo, ou você compartilhou com as pessoas erradas. É muito comum eu ver as pessoas reclamando que você não deve falar as suas metas para as pessoas porque aquilo vai atrair energia negativa para os seus planos. Ah, tá vendo? Eu não consegui aquilo ali porque eu falei com fulaninho e o fulaninho é um invejoso e aí eu acabei não conseguindo. Gente, isso é balela. Isso não existe. As metas em si, elas nunca foram exatamente a razão pela qual você não conseguiu. Porque o objetivo maior da gente, na verdade, é ser feliz. E as metas em si, elas não vão conseguir fazer você alcançar esse objetivo. Quando você tem a sua cabeça focada só em meta, só em alcançar aquele pontinho ali, e você não vê nada depois daquele ponto, vai ser realmente muito difícil de você conseguir ser uma pessoa mais realizada na vida. As pessoas mais realizadas na vida, realmente realizadas, as pessoas felizes, elas não pensam dessa maneira porque elas veem num sentido geral da coisa. Se você foca só naquele pontinho ali, só naquela meta, fica difícil de você enxergar o entorno. Quando você tem essa mentalidade de focar só na meta e acredita que você só vai ser feliz quando você alcançar aquela meta ali, você não vai conseguir ser feliz a longo prazo. Simplesmente porque você não vai conseguir ser feliz hoje, você não vai conseguir ser realizado hoje porque você ainda não alcançou a meta. Aquela meta ali, de longe, ela já vai oferecer uma pressão imensa, fazendo com que você não consiga enxergar o hoje e ser feliz hoje. E quando você alcançar essa meta, se você alcançar, ela simplesmente vai desaparecer. E o que vai sobrar para você vai ser um vazio. O problema aqui é que muitas pessoas
confundem. O que você sente quando você consegue essa meta, quando você consegue alcançar essa meta aqui que te gerou tanta pressão e que te gerou tanto sofrimento, que você abriu mão de tanta coisa na sua vida para você alcançar, quando você tem aquela mentalidade de que você só vai ser feliz quando você alcançar aquela meta. Então, muitas pessoas confundem esse sentimento aqui com felicidade. E só que o que elas não entendem é que esse sentimento, essa sensação que elas tiveram aqui quando elas alcançaram essa meta foi alívio, porque elas passaram por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor para poder chegar até aqui. Então, o que elas têm é um alívio. Só que depois que elas alcançam isso aqui, o que elas têm é o vazio. Isso não é felicidade. E aí o que acontece? A pessoa começa a achar, não, peraí, ainda não é aqui. O que que ela vai fazer? Isso mesmo. Ela vai criar outra meta. E aí ela vai botar na cabeça dela, ok, ainda não foi dessa vez, não é essa aqui não. Eu preciso é dessa aqui. E aí ela vai se comportar da mesma maneira, vai fazer as mesmas coisas para poder chegar naquela meta. E o ciclo continua. Então, o que eu tô dizendo aqui não é que você não deva ter metas. Você tem que ter metas, claro. A questão aqui é como você vê isso, como você vê as metas. E o que essa ideia sugere é que em vez de você focar, não é que você não tenha metas, mas em vez de você focar nas metas, você ter um tema. E por que isso? Porque embora você ter o objetivo, você ter metas, pode te ajudar a focar e continuar e seguir adiante, você tem um ponto de chegada, isso em si, só isso em si, não é capaz de fazer com que você seja capaz de aproveitar o caminho. Entenda o seguinte, a sua satisfação geral com a vida, ela não é determinada por eventos singulares, ou seja, pela linha de chegada. Em vez disso, é a média de como você se sente no final de cada dia, é isso que importa. Os cientistas, eles enfatizam a importância do significado sobre o prazer. Um vem das ações, o significado, e o outro vem dos resultados, o prazer. É a diferença entre a paixão e o propósito, o buscar e o alcançar. Então, um tema, como eu mencionei antes, né? Ele pode ser uma palavra única. Pode ser uma palavra que você define, que você decide, que você vai definir a si mesmo, que assim, você vai levar a sua vida de acordo com aquele tema. E pode ser a sua vida vai ser assim ou você vai ser assim. Por exemplo, compromisso, saúde, crescimento, investir, ajudar, aprender. Pode ser bondade, gratidão. E qual é o lance aqui? É que o tema é como você vai viver, é como vai ser a sua vida. Quando você tem um tema, você tem uma palavra só para lembrar, fica mais fácil de, quando vem as situações mais difíceis da sua vida, você se lembrar daquela palavra. Não, eu vou viver a minha vida de acordo com essa palavra, de acordo com esse tema. Se você escolheu o tema gentil, é para você ser gentil hoje, agora. Você vai começar agora. Se é rico, se você quer ser rico, você vai começar a se comprometer com isso hoje. Se é saudável, escolha a saúde hoje. E qualquer escolha que você for fazer, você vai ter que lembrar que é essa a palavra que vai ser o seu tema a partir de agora. Uma meta pergunta o que eu quero, mas um tema pergunta quem sou eu. O tema, ele é todo baseado no hoje. Ou seja, você pode ter um tema para o seu dia, você não precisa ter o tema para sua vida, pode ser o tema para hoje. Se você acha que você vai lidar com pessoas, você tá, sei lá, você vai lá naquele almoço lá de família e você sabe que você vai ter que ter paciência. Então você pode estabelecer o tema para aquele dia, ok, o tema para hoje vai ser paciência. O tema para hoje vai ser compreensão. O tema para hoje vai ser ouvir. E uma outra coisa que faz o tema ser tão interessante é que com o tema, a felicidade, ela vai muito mais de como você se comporta do que as coisas que você consegue. Vai muito mais de como você vê as coisas e como você reage a elas, como você se comporta, do que das coisas que você tá conseguindo fazer. É muito comum a gente sempre se lembrar dos altos e dos baixos. Só que a vida, ela acontece no meio. E é ali que a gente tem que encontrar o que a gente vai fazer da vida, porque a maior parte da vida é ali, não é nos altos nem nos baixos. Jurema! E como o tema, ele é focado no presente e é focado também naquilo que está nas suas mãos, no seu comportamento, ou como você escolhe ver as coisas, como você decide ver as coisas, o que ele faz é que ele torna as metas um subproduto da sua felicidade e não a sua felicidade um subproduto das suas metas. E isso é muito legal. Pensa bem, o seu tema você pode controlar, você tem todo o controle. A meta, ela te força a pensar em para onde você quer ir. O tema não, o tema, ele te força a pensar em onde você está. E
Qual é a coisa aqui? Por que a gente tá falando sobre tema em um vídeo em que eu quero te ajudar a atingir suas metas? É porque se você tem os dois, se você entende a importância de você ter o seu tema e você focar no presente, fica mais fácil de você enxergar o seu presente. E fica mais fácil de você enxergar o que você tem aqui no seu presente que pode te ajudar a chegar lá onde você quer. E como você ter um tema vai te ajudar a ficar mais no presente, fica mais fácil de você ver o que você já tem e ser grato por isso. Gente, a gratidão é um dos grandes facilitadores para a felicidade. Quando a gente usa as metas como a principal motivação para a felicidade, quando a gente tem aquele pensamento que a gente só vai ser feliz quando alcançar aquela meta, a gente está se condenando a ser miserável. Ok, tá tudo lindo, Cristiane, você já me disse que eu tenho que ter um tema e aquela coisa toda, mas como é que eu faço esse negócio? Bem, para você colocar isso em prática, o que eu sugiro que você faça? Hoje, agora mesmo, acabou de ver esse vídeo, você já faz isso. Você anota lá num pedaço de papel. Caraca, escorro. Gente do céu. Você vai pensar, qual é o tema que eu quero estabelecer para essa semana, por exemplo? Você vai pensar em uma palavra. Pode ser aprender, pode ser perdoar, pode ser compreensão, saúde, enfim. Você vai pensar num tema, numa palavra. Você vai anotar no papel e você vai colar lá em algum lugar que você veja toda hora, o tempo todo. É legal também quando você conecta o tema ao seu maior objetivo. Então, digamos que o seu objetivo seja, sei lá, passar para um concurso. Eu sempre falo isso do exemplo do concurso. Então, se o seu objetivo for passar para um concurso, você escolher um tema que tem a ver com essa sua meta de passar para o concurso. Por exemplo, crescer, ou aprender, ou memorizar, ou sei lá. Você vai escolher lá a palavra que você acha que tem a ver com a meta que você tem. Quando você casa o tema com a meta, fica mais fácil até de você alcançar essa meta. Porque você está se lembrando todo santo dia que aquele ali é o seu tema e você vai viver à base daquilo ali. Desde que isso não te gere estresse, né, gente? Porque ninguém merece. Se você é novo aqui no canal, já te convido para se inscrever e ative o sininho para não perder nada, porque eu posto aqui toda semana. E vamos voltar pro vídeo. E a segunda ideia que eu trago aqui pra gente pensar um pouco fora da caixinha é que a meta não é o motivo certo. E esse é o maior problema das metas. O argumento número 1 de por que alcançar as suas metas não deve ser o seu maior incentivo é que as metas não são a causa certa para motivação. Por si só, alcançar uma meta para algumas pessoas pode ser até ruim, mas segura aí que eu vou explicar. Alcançar os objetivos, alcançar as suas metas não carrega um valor intrínseco. Não importa quantas metas você alcance, o tamanho dessas metas, o quão rápido você vá, se você não está alcançando uma meta que faça sentido para você. Muitas pessoas passam tanto tempo tentando otimizar as estratégias para alcançar aqueles objetivos, aquelas metas, e não passam tempo algum se perguntando se elas deveriam estar buscando aquelas metas em primeiro lugar. Ou seja, se elas estão buscando aquilo que realmente importa para elas ou se elas simplesmente estão buscando algo que colocaram na cabeça delas que elas deveriam estar buscando. Se for esse o caso, cara, você não vai ficar feliz alcançando aquela meta. Aquela meta não vai fazer sentido nenhum para você. E se você precisa usar aquela sua meta final para que aquilo te dê motivação, para que aquilo te incentive, isso quer dizer que isso que você tá fazendo aqui já não faz sentido para você, já não tá legal para você. Muitas pessoas estão aí com metas que não são importantes para elas, que não importa para elas. E depois elas ficam se perguntando por que elas não conseguem alcançar, ou se quando elas conseguem alcançar, aquilo ali não dá aquela satisfação. Então, existe uma grande diferença entre você simplesmente atingir metas e você alcançar algo importante. Isso porque existe uma diferença maior ainda entre alcançar algo importante para você e alcançar algo que é importante para os outros. Jamais perca isso de vista. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desse vídeo aqui também, que eu falo sobre como que eu trabalho nas minhas metas. E seria muito bom se você desse um like aqui, porque isso me ajuda a manter esse conteúdo para você. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e seja muito, muito bem-vindo e muito obrigada. E por hoje é isso. Bye!